me dediquei a essa empresa de corpo e alma. Eu me casei, eu constituí família, eu tive filho. Eu não pude conviver com a minha família porque eu estava viajando, estabelecendo contatos, botando raízes da minha família na Ásia, na África, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Eu estava sempre viajando, estabelecendo. E quando eu sentia a falta do convívio familiar, eu me justificava dizendo, não, eu estou tratando do patrimônio dos meus filhos. Eu estou trabalhando pela minha família. E o tempo foi passando, a empresa foi crescendo maravilhosamente, estabeleceu bases. A culpa que eu tinha de não conviver com meus filhos fazia eu procurar os melhores profissionais para formar eles. E eles tinham muitos professores e foram muito bem formados, foram muito bem preparados e estão administrando hoje a empresa. Só que eu não criei vínculo afetivo com nenhum. O tempo foi passando, eu nunca tinha pensado em morte, de repente, eu estou de cara para a morte. Comecei a tomar remédio, comecei a adoecer, minha cabeça branqueou, eu fui ficando velhinho, fui ficando incapaz, agora eu só posso sair com essa enfermeira, ela fica me dando remédio o dia inteiro, realmente ela carregava uns pacotinhos assim, toda hora ela dava uma pílula e um copinho, uma pílula e um copinho. Eu estou proibido de ir na empresa, não posso mais trabalhar, de repente me caiu a ficha, minha vida está acabando. Eu nunca tinha pensado nisso, que a vida acabava. A porta da morte está na minha frente, só falta abrir. Nesse momento que eu tomei consciência, eu olhei para trás, olhei para a minha vida, e ela tinha perdido completamente o sentido. A sensação que eu tenho é que mentiram para mim no começo da minha vida. E eu corri atrás dessa mentira a vida inteira. E eu olho agora para a minha vida, eu posso jogar no lixo, que ela não significa nada. Tudo que eu queria ter agora era afeto. E eu nunca tinha pensado nisso. Sensação de ter vivido em vão. Sensação de ter perdido a vida. Minha cabeça fervilhava. Ele estava dizendo tudo o que eu estava sentindo que ia acontecer comigo. Ele estava confirmando a minha intuição com a vivência dele, de quase 90 anos. Eu falei, não vou chegar no estado desse coroa, cara. Eu morro antes, não chego na idade dele, com esse sentimento que ele tem. Saí do lado dele, fui para a universidade, fui para a sala de aula, não, fui para a secretaria, vou dar meus documentos, não quero mais ser doutor, vou procurar um sentido da vida, tem que ter um sentido em algum lugar. Não quero mais ser doutor. E me desliguei. Tive dificuldade, as pessoas não entendiam o que eu queria. Não, você tem que ter uma garantia de vaga em outra universidade. Você não está entendendo, eu não quero ir para outra universidade. Não, mas aí como é que você vai se responsabilizar pelo seu destino? Assim, me dá meus documentos aí. Responsabilidade é minha, esquece de mim. Não, que isso, cara, você está precisando de ajuda. Você precisa de um psicólogo. Você me dá essa porcaria, eu vou pular aí dentro, vou arrancar. Aí o cara me deu. E eu falei com ele, eu só estou querendo meus documentos para entregar para meu pai, porque ele sempre me cobrou que me deu as melhores condições e que eu tinha que entrar na universidade. Não podia ser incapaz de entrar na universidade. Então eu vou entregar isso para ele. E foi isso que eu fiz. Quando ele chegou em casa de tardezinha, eu estava esperando por ele para falar, olha pai, está aqui todos os documentos escolares. Eu não vou terminar a universidade. Não é porque eu não consigo, não é porque eu não quero. Você sempre me cobrou que eu tinha que conseguir entrar, né? Depois eu entrei. Agora eu estou saindo porque eu não quero terminar. E aí foi um papo longo, de umas 4 horas, onde ele saiu decepcionadíssimo. Você está desprezando tudo que eu fiz por você. Pelo contrário, eu estou levando tudo comigo. Eu só não quero ir por esse caminho aí. E a gente teve um papo bravo, que terminou ele achando que eu estava desequilibrado. E me pedindo para ir no psicólogo. E eu aceitei. Tudo bem, se você vai pagar. Eu acho que eu não preciso, mas você vai pagar e quer que eu vá, eu vou. E fui. Por 3 consultas. Depois eu estava perguntando para ele. Eu cheguei nele e falou assim, qual é o problema? Eu sou eu. Qual é o problema? Eu vou te contar a minha decisão. Aí contei para ele das minhas angústias e como eu decidi largar a universidade para lá e pegar a estrada com a minha mochilinha. Eu já viajava de carona mesmo nos feriados, nas férias e tal. Peguei o couro duro do exército, aguentava. Parece que cada parte da minha vida me preparou para a parte seguinte. Contei que quando eu terminei ele estava de olho regalado. Eu falei, o que é essa cara, mas você acha que eu estou desequilibrado? Ele falou, não, ao contrário, equilibradíssimo. É que eu nunca tinha visto uma decisão semelhante. Eu falei, pois é, o seu papel é dizer isso para os meus pais. Porque da minha boca eles não acreditam, mano. Você como tem um diploma de psicólogo, eles vão acreditar. Aí na terceira vez que eu fui, eu já perguntei para ele qual é a sua. Não está ganhando dinheiro normal, irmão? Não está resolvendo? Queria me explicar por que meus pais estão preocupados. Eu já sei por que eles estão preocupados. Você tem que explicar para eles que eu não estou querendo fazer afronta, que eu não estou desprezando a família, que eu não estou traindo ninguém, que é um direito meu tratar da minha vida, que sou eu quem vai viver a minha vida, não eles. Se eles precisassem de mim, eu não sairia para a estrada, eles não precisam de mim para nada. E é isso que tem que dizer para eles. E aí ele passou a ser incompetente, não quiseram mais psicólogo. E aí meu pai falou, Eduardo, tem
um amigo meu, um grande amigo, ele é diretor do Hospital Psiquiátrico de São Cristóvão, ele é um medalhão, você conhece tudo de psiquiatria, você precisa ir nele, porque você está desequilibrado. Eu falei, tá bom. Esse foi mais objetivo. Em 5 minutos ele me dispensou. Eu cheguei no Hospital de São Cristóvão, fui na sala dele, tinha uma antessala assim, cheia de maluco, tinha um cara de camisa de força. Quando eu olhei para aquela cena, eu falei, caraca, meus pais pensam que eu tô ruim mesmo. Só tinha pirado. Aí a mulher olhou e falou, você é o filho do Marinho? Eu falei, sou, entra aí. Abriu a porta e eu entrei. A mesma pergunta, né? Tudo bem? Qual é o problema? Sou eu o problema. Ah, me fala aí. Aí eu falei para ele. Antes de eu terminar, ele falou, já entendi. Olha, não espere que as pessoas te considerem são. Faz todo o sentido o que você está fazendo, mas isso, para o convencional, é uma insanidade. Ninguém vai entender o que você está fazendo, não. Mas maluco você não é. Você viu aí fora a sala? Eu falei, vi. Pois é, eu tenho muito serviço aqui e você não é trabalho meu. Eu vou, mais tarde eu ligo para o seu pai e digo que você não é doido, não. Eu falei, tá, beleza. Aí de noite ele ligou para o meu pai e no dia seguinte minha mãe me procurou. Já que eu não estava doido, né, nem desequilibrado, meu filho, eu conheço um padre exorcista lá bem ótimo para resolver o seu problema. Lá fui eu no padre exorcista. O meu azar com o padre exorcista é que ele mandou minha mãe sair de perto, porque ele só me incentivou. Ele ficou me olhando, assim, ele tinha alguma clarividência. Ele ficou me olhando no olho um tempo calado, assim, uns minutos. Depois ele balançou a cabeça. Falei, você. Depois ele balançou a cabeça e falou, você tem uma vida bonita. Muito difícil, muito problema, mas muito bonita. Só que você tem que rezar, você tem que comungar, você tem que confessar. Eu comecei a rir. Você está rindo de quê? Eu falei, quando você falou o que você sente, eu sinto igualzinho. Agora, quando você falou o que você pensa, eu já penso diferente. Aí ele riu, levantou, acabou a sessão. Falei, vai embora. Pensa em Deus pelo menos. Tá, deixa comigo. Aí saí. Quando eu saí, minha mãe apareceu. E aí, o que ele falou? Falou que eu estou certo, que minha vida é difícil, mas é muito bonita. É mentira sua. Ou estou desequilibrado, ou sou doido, ou estou endemoniado, ou sou mentiroso. Não vai ter solução. Não vai ter solução. E não teve mesmo. Quando eu peguei a estrada, a última frase que eu ouvi foi, você para nós é um filho morto. Lamentamos a sua existência. Não nos procure em nenhuma hipótese. Se cair no hospital, fique. Se for preso, fique. Não, você não tem pai nem mãe. Acho que estavam jogando na minha covardia. Só que eu não era covarde. Já tinha ido no meu limite. Se isso, foi o que eu falei com ele. Olha, eu demorei muito tempo para tomar minha posição, para tomar minha decisão. Mas muito tempo, eu tentei me enquadrar de todas as maneiras. Agora que eu já tomei minha decisão e não tem como dar para trás, eu acho que eu tenho a obrigação de assumir todas as consequências que vierem. Se essa for uma consequência, deve ter alguma razão para isso. Eu não entendo. Mas eu assumo essa também. E peguei a estrada sabendo que eles não existiam mais. A única pessoa que manteve relação comigo foi minha avó, a mãe do meu pai. Já estava com mais de 90 anos, mandou me chamar na casa dela. Meu padrinho mandou não aparecer mais, minha madrinha, meus tios, os primos evitaram contato, meus amigos, todo mundo, sumiu todo mundo. Eu virei um pare para aquela classe lá. E, no entanto, eu estava vivendo um outro mundo. E aí soube que minha avó me chamou, fui lá. Ela falou, senta aqui. Ó, eu sei que está todo mundo mandando você embora, todo mundo cortando relação com você. Eu não entendo isso de um pai não falar com o filho não falar com o pai. Isso não é da minha concepção. Mas eu quero que você saiba que você é meu neto. É o único filho homem do meu único filho homem. Machista, é. Aqui na minha casa quem manda sou eu. E você entra na minha casa quando quiser. Fica o tempo que quiser. E vai embora se quiser e quando quiser. Eu senti uma gratidão muito grande. E saí para a estrada. E viajei por um tempinho pela região sudeste. Toda vez que eu passava no Rio, eu ia na casa da minha avó. Mas foram coisa de uns 3 ou 4 meses. Porque logo a família estava sabendo que às vezes eu chegava na casa da minha avó. Eu também não tinha, eu era inconsequente, eu chegava às 3 horas da manhã, a velhinha acordava, vinha fazer comida para mim. Ela gostava, ninguém deixava ela fazer nada. Eu falava, pelo menos para você eu faço comida. E ninguém deixava, ela tinha empregados, todo mundo só falava assim, acho que eu vou tomar água. A água vinha na mão dela, ela ficava pescando na frente da televisão o dia inteiro, porque estava velhinha. Então quando eu chegava, ela pegava minha roupa e ia lavar. Eu achava que isso fazia bem para ela, e a família dizia que eu explorava ela. Só que ela não lavava minha roupa sempre, nem eu ia lá todo dia, eu ia lá uma vez no mês, às vezes passava 2 meses viajando, aparecia. Mas no dia que eu estava lá, meu pai apareceu, soube que eu estava lá, foi lá, me deu um esporro, que eu estava parasitando a minha avó.
E que se era para eu tomar essa decisão mesmo, que eu sumisse dali para sempre e não aparecesse para ninguém. Eu não tinha experiência, não tinha vivência, né? Se fosse hoje, eu dizia, não, você já falou isso na sua casa. Se você quiser que isso aconteça na casa da minha avó, fala com ela para falar comigo. Se ela disser isso para mim, eu não volto, porque a casa é dela, não é sua. Mas na época eu era orgulhoso, né? Peguei minha mochila, botei nas costas, me despedi da minha avó, sem falar nada, meu pai estava do meu lado. Vozinha, tô indo, dei um beijo nela e saí fora. Na intenção de não voltar mais. Aí 6 meses depois eu cruzei um amigo na Praça Costa Pereira em Vitória, estava expondo artesanato, já estava com a filha. E esse amigo me falou que minha avó tinha morrido. E quando eu soube disso, para mim tinha morrido todo mundo. Não pensei mais na família, sumiu da minha cabeça. Não foi uma vingança, não tinha rancor, não tinha mágoa. Quando às vezes eu falava com pessoas que perguntavam, mas seus pais e tal, e eu contava o que tinha acontecido, pô, mas como é que uma mãe abandona um filho desse jeito? Eu falava, não, a mentalidade dela é essa, a mentalidade do meu pai segue isso, é compreensível, não precisa ter raiva deles por causa disso. Eu não tinha raiva deles, não tinha rancor, não tinha mágoa, só que eles tinham deixado de ser minha família. Eu tinha percebido que a consanguinidade ali tinha gerado um sentimento de propriedade. Eles não tinham respeito. Eles tinham um sentimento de propriedade. Então eu estava envergonhando a família, porque eu estava num patamar social desprezível, convencionado como desprezível. Eu estava mesmo dormindo no papelão, andando de carona, conhecendo o mundo como eu nunca tinha conhecido. Foi a primeira vez que eu vi o mundo ser sincero comigo, foi na mendicância. Não tinha mais falsidade nenhuma. Enquanto que no meu patamar, eu sentia falsidade à minha volta o tempo todo, tudo era fabricado. As pessoas eram gentis, eram amáveis, eram cuidadosas, porque estavam trabalhando. Estavam sendo pagas para ser assim. Na mendicância ninguém ria para mim, por interesse. Os interesseiros tinham nojo, me mandavam embora. Quando alguém sorria, era sincero, era uma boa pessoa. Eu adorei isso. Quem me maltratava eram os convencionais, aquela mentalidade que eu já sabia quem era, como funcionava. Eu já sabia que eu não tinha os sinais de valor social que eu tinha antes. Eu não tinha sinais, então eu não esperava condescendência, esperava mesmo desconfiança, a chacoalho da polícia, eu tomei um monte. Várias vezes eu fui preso, nunca assinei nada, mas várias vezes. Forasteiro, hippie, você chega num lugar pequenininho, acontece um roubo, você automaticamente é preso. Supõe imediatamente que foi você. Você acabou de chegar, aconteceu um roubo. Aí a polícia te prende, te bate. Bate uma vez, bate 2 vezes. Na terceira já ficam desconfiados. Pô, esse cara está apanhando, não está se entregando. Aí faz a investigação, descobre que o ladrão é um conhecido deles mesmo, um ladrãozinho da cidade. E aí te solta. E eu saía e entrava numa reserva florestal. Entrava no meio de mato, eu fiz sobrevivência na selva no exército. Passava 2, 3, 4 dias pensando, refletindo, analisando, lembrando de cada etapa das pancadas, da prisão, dos companheiros de cela, sabe, do trato com os policiais. Ficava refletindo, analisando, aprendendo, superando. Depois eu voltava. Depois de dias no meio do mato eu voltava. Com artesanato vendendo de novo. Nas periferias dos bairros, na madrugada, nos puteiros. Quer dar uma olhadinha? Quer dar uma olhadinha? E vivendo, e eu ouvindo muita história. As prostitutas têm histórias ótimas. No meio dos prostíbulos você encontra cada romance, cada acontecimento, cada nobreza de alma que eu nunca tinha imaginado. Um se sacrificando pelo outro. Um lugar onde a morte é uma coisa iminente para qualquer um. Ninguém tem segurança. Onde a polícia desrespeita todo mundo geral. Era uma vida muito mais rica. Quando me falam hoje, não, você saiu da sua zona de conforto. Eu me lembro do tamanho do desconforto que eu tinha na minha zona de conforto. Era conforto material. Mas o conforto interno não existia. Era muito desconfortável. E me lembro perfeitamente do conforto que eu sentia quando eu estava dormindo no papelão. E aí, tudo bem, mãe? Quando eu estava desvalido, quando eu estava já valendo nada, eu estava confortável. Estava me sentindo bem. O que me incomodava no meio da mendicância era o sentimento de humilhação dos outros mendigos. Porque eu fui condicionado a ter superioridade, não inferioridade. E eles ali tinham sido condicionados a se sentirem um lixo. Então, quando passava alguém que desprezava, em mim não estava dizendo nada. Era um pobre de espírito. Mas na rapaziada doía, dava revolta, sabe como? Porque eles se sentiam assim, desprezados, inferiorizados, se sentiam realmente inferiores, sem ser. E ali eu fui percebendo que os mais fortes são os que se sentem os mais fracos. E os melhores são os que se sentem os piores. E os que se sentem melhores têm uma conduta pior, socialmente falando. Porque eu
Eu fiz muitas experiências, muitas. Por exemplo, de pedir em bairro rico. Porque lá tem sobrando, então eu vou pedir lá. E ali é o pior lugar para pedir alguma coisa. O cara te dá um prato de comida e chama a polícia. O cara te dá um prato num plástico, uma comida, com um talher, e fala, não precisa devolver, não. Ele está com nojo. Ele tem medo de pegar a doença. É repressão absoluta. Você não pode ficar muito tempo no bairro rico, porque a polícia vem e manda você embora. Isso quando não te bate, para você não voltar mais mesmo. Enquanto se você vai no bairro mais pobre, você encontra muito mais solidariedade. É muito mais fácil. Eu fui fazendo experiências e observando a sociedade. E a minha situação precária e frágil, socialmente falando, não me incomodava. Porque estava me mostrando realidades que eu nunca tinha visto. Com todo o conhecimento escolarizado que eu tinha, eu estava vendo a sociedade de outra maneira. De repente eu estou numa casa de mendigos, lá no centro de Recife. Eu me dou conta que estou no meio das melhores pessoas, das melhores relações, as relações mais humanas que eu tinha estado. Um apoiando o outro. Tinha até um mendigo lá chamado empresário. Entendia muito de ervas medicinais e estava sempre curando os outros. De repente eu me dei conta que eu estava no meio das melhores reposições, das melhores pessoas que eu já tive. E aí eu olhei para a sociedade. Essas pessoas tinham direito constitucional a acessar conhecimento mesmo que eu tive. Elas tinham direito constitucional a ter moradia. Elas foram roubadas. E comecei a ver o Estado, a sociedade, como uma entidade criminosa, que comete crimes contra a humanidade permanentemente, que privilegia uma classe minoritária que vai ser acuada, vai ficar cheia de medo para administrar a parada toda e cria mão de obra, braçal, porque é disso que vive a sociedade. O trabalho mais importante que tem, mais imprescindível que tem na sociedade é o braçal. O trabalho desqualificado. Se não for esse trabalho, ninguém veste uma roupa, porque ele é costurado por gente assim. Se não for o trabalho desqualificado, o trabalho braçal, não tem comida. Ele é plantado e colhido por braçais. Ele é transportado por braçais. Ele é trazido por braçais. Ele é preparado por braçais. As roupas, cada uma é costurada por braçais. O chão, cada parede, está aí o ajudante de pedreiro. O engenheiro não bota a mão no cimento, não bota a mão no tijolo. As ruas, o asfalto, calçada. Em qualquer lugar, você olhar em volta, o que tiver de construído foi um pobre que fez. Os pobres é que fazem tudo. E mais do que isso, se você for pegar a carga tributária, que é o dinheiro que o Estado arrecada para pagar suas despesas, a massa tributária está em cima dos produtos de primeira necessidade. Ou seja, é a população mais pobre que financia o Estado. A massa dos impostos não são grandes empresas não, essas têm isenção. Elas gastam muito mais propinando campanha eleitoral do que com imposto. E aí que conclusão eu chego? Pô, a galera que constrói tudo, que bota para funcionar, que faz os reparos, que financia, é roubada nos seus direitos humanos, nos seus direitos constitucionais. É jogada na pobreza, na ignorância, na miséria, na manipulação, na escravidão, na exploração. O sistema de ensino público não tem intenção de destruir o povo. Tem intenção de criar gente explorável, escravizável, gente de baixa qualificação, gente de segunda classe. Eu não posso compactuar com uma sociedade dessa. Eu não posso agir de acordo com o que se espera. Se eu perdi o respeito social, eu ganhei o meu respeito próprio. Porque sem o meu respeito próprio eu não posso viver. Se eu me adaptar à sociedade do jeito que ela é, certamente eu vou precisar de antidepressivo. Porque eu vou entrar em depressão profunda. Eu vou precisar de remédio. E é uma coisa que eu sempre digo, uma pessoa que toma antidepressivo, que não necessita, porque tem gente que precisa, uma minoria realmente tem defasagens químicas e tal, precisa de um remédio para recompor. Mas a maioria que toma antidepressivo tem uma vida deprimente. E a solução não é tomar antidepressivo, é mudar de vida. Mas aí vem o medo. Começa com os mais próximos. Você está louco, não pode mudar de vida, você não pode largar esse emprego, você não pode largar isso. Todo mundo vai estranhar e vai cobrar. E você vai se habituar a tomar um antidepressivo para viver. Só que o que me apavorou foi a ideia de chegar no fim da vida, olhar para trás e falar, caraca, o que eu fiz com a minha vida? Agora é tarde. Esse foi o medo maior. Ah, você foi corajoso? Não, eu fiquei apavorado. Porque a certeza que eu tenho é que a vida acaba. A qualquer momento. E eu não quero chegar no fim da vida arrependido da minha vida. E o que a sociedade me diz é tudo mentira. O que me realiza não é o que os publicitários dizem. Me realiza é afeto, é sentimento de integração. É o sentimento de que eu sou útil à coletividade.
É saber que eu posso voltar em qualquer lugar que eu já fui e que eu vou ser bem recebido.